E o dia tá longo, agora o assunto é deionizador. A água entra por cima, entra por baixo, faz um buraco no meio, usa resina catiônica, aniônica, perlon, não põe perlon, põe tubo de propileno, põe carvão, não põe. Aí falando com o Sérgio aqui, o que acontece? Eu não vou falar sobre isso, porque eu não sou especialista em resina, mas coincidentemente nós estamos num horário comercial, no sábado, fim de tarde, batendo papo, fazendo uma... Desde as 9 da manhã. Fazendo umas gravações, eu acho que são importantes, me aparece um químico especialista em resina que vai falar algumas coisas para vocês, como vocês devem montar um deionizador. Eu sempre fui reticente à deionização, apesar de usar no final do meu sistema de reversa osmose, eu tenho uma coluna grande, uma coluna grande, mas nunca fui muito certo da resina. Depois que eu conversei com ele há alguns anos, ele vem me falando que a resina dá para ter uma água de qualidade sem ter um reverso osmose. Olha isso. Então eu vou chamar o Rafa aqui, o Rafael, ele é químico, trabalha numa empresa química e ele vai fazer algumas considerações de como vocês devem montar, como não deve, por que isso, por que aquilo. Só um minutinho. Então vamos lá. Rafa, fica à vontade. Rafael. Eu vou saindo de campo. Eu vou saindo de campo porque eu vou trabalhar agora. Vou deixar vocês aí, ó. Você vai fazer o seguinte, então. Você vai me ajudando no roteiro, com as dúvidas, e aí a gente vai fazendo de uma maneira mais didática. Fica à vontade. Vambora. Vai lá. Então, pessoal, Rafael aqui, acabei de conhecê-lo na loja do Sérgio Davi. Tô sabendo que você é químico, né? Sou engenheiro químico. Engenheiro químico, então que vai explicar e tirar essas dúvidas. O pessoal sempre tem aquela dúvida, né? A água está por cima e está por baixo. Que tamanho que tem que ser? Eu coloco grande, pequeno, resina, catiônica, aniônica. Então, se você puder dar uma explicada de modo geral. Resina é o seguinte, ela é normalmente na indústria a gente utiliza a resina em dois estágios separados, aniônico e o catiônico. Mas para nossa finalidade, para uso em aquário, a gente utiliza muito a resina mista, né? Que é uma mistura, ela já vem misturada a resina catiônica e aniônica. Ela normalmente é utilizada para se fazer um polimento, né? Você pode passar por um leito catiônico, aniônico, e depois passa por uma resina mista para fazer um polimento. A maioria do pessoal hoje utiliza RO. É ótimo, RO tira bastante coisa, mas não tudo, né? Você não consegue retirar tudo com RO, então recomendo você passar por um leito de resina mista para fazer esse polimento final. E aí, com relação ao que você falou também, sobre o tamanho do leito, né? A resina, cada bolinha, cada microesfera daquela, ela tem centenas, milhares de áreas de troca iônica, né? Que ela vai segurar ali um cálcio, um magnésio e libera um sódio ou um H+, depende do tipo da resina. Então ela vai fazendo essa troca. A resina mais usual hoje, né, nos filtros, que modelo que é? Eles são, acho que da MB400, né? Olha, a MB400 da Porolite é uma boa resina, tem a da UX também é uma boa resina. Existe uma série de resinas no mercado, é lógico, você tem que ir testando para ver qual é a melhor, mas hoje, se falar em Dow, né, e Porolite, estamos falando das melhores. Normalmente eu utilizo o MB400, que é a 60-40, né? É 60% aniônica e 40% da mistura é catiônica. Se, por exemplo, eu deixar no meu filtro um estágio só de resina catiônica e o outro só de aniônica, ajuda em alguma coisa ou não ajuda em nada? Você pode até colocar esse estágio antes, ele vai ajudar, mas não é necessário. Então, a própria resina mista já faz essa função. Ela já tem essa função. E assim, a resina é um produto caro. Na indústria, não é feito como a que a gente faz, né? Usou, descarta. Ela é regenerada.
Eu já vi já isso daí, já falei pra vocês assim, aí, né, do pessoal que tá regenerando resina, aí tá usando, não tá funcionando, sabe o que que é? Olha, não tem nada combinado, hein? Ele vai explicar agora o que que tá acontecendo. Olha, você até pode regenerar a resina e ela volta a funcionar. 100%. 100%. E a durabilidade dela? Industrialmente, uma resina bem cuidada dura de 3 a 5 anos. Só que existe um porém. A regeneração ela é um processo complicado e envolve produto químico. Tá vendo? Então, para você fazer uma regeneração bem feita, você tem que ter vazão correta, concentração de ácido, concentração de soda, tudo numa concentração correta e adequada. Existe um método de preparo, um procedimento a ser seguido, que não basta você jogar a resina dentro de uma solução de ácido, regenerou e volta para usar. Aí, por isso que a gente, no nosso mercado, no nosso ramo de aquarismo, não considera a resina regenerada boa. E aí mais uma pergunta. O pessoal tem lá o filtro, tá tirando água, tirou 10 litros, tirou 1 milhão de litros. Como é que eu sei se a água está saindo legal daquele filtro? O principal é a medição do TDS, né? Ou a condutividade. O aparelho que a gente usa, ele fala em TDS, que é nada mais é do que uma relação direta com condutividade, que é a quantidade de sais que você vai ter dissolvido na água que vai conferir condutividade para ela. É importantíssimo essa medição. Isso tem que ter. Tem que dar conta, né? Eu tirei do filtro, põe para TDS, depois tem que marcar. É zero. E ainda assim, você ainda corre o risco de estar passando sílica. Porque a sílica, ela não confere condutividade à água. Então, mesmo se estiver passando um pouquinho de sílica, você vai medir o TDS. E fosfato? Parece o TDS? Também não. Também não. Então, pessoal, silicato e fosfato não vai dar aí na sua água de RODI, viu? Tá falando, ó, TDS não mede fosfato e silicato. E continuando, então tem que dar 0,00. 0,00. Se eu usar uma água, tá dando 0,30, 0,40. Vai prejudicar no que dentro da aquário? Ô, Tamid, você pode estar usando uma água com 0,30, 0,40, ela pode não ter nada de sílica, como pode ter. Você só vai saber isso fazendo análise em laboratório. E aí é complicado. Porque o que vai mais conferir condutividade à água é o cloreto, é o sulfato, cálcio e magnésio um pouquinho, mas os ânions, normalmente cloreto e sulfato é o que dá mais condutividade para a água, né? Então, pode ser que você está dando 0,3 e a água esteja boa. E pode ser que está dando 0 e a água esteja ruim. Então, assim, Relativo, hein, pessoal? é muito relativo. Para você ter a precisão, falar essa água está boa, é análise em laboratório. Eu já custa fiz. caro, né? E custa caro. E custa caro. Dá até para fazer, mas aí você pode contratar uma empresa, procurar esses laboratórios que fazem análise de potabilidade, pedir para fazer uma corrida de metais. Eu já fiz uma vez e você tem uma noção muito boa do que vai ter na água. Dizem, vou perguntar para ele porque é o que eu sei, tá? Que o carvão ativado tira cloro, chloramina e metais pesados. Procede? Tira, depende do carvão também. É muito em função da procedência e da qualidade do carvão. O carvão ativado ele vai retirar, mas não é tudo. E o carvão também tem um limite. A absorção do carvão é em função porque que ele é um bom removedor de cloro, chloramina e metais pesados. É a área de contato. Então ele tem que ser poroso, tem que estar ativado. Depois ele começa a liberar aquilo. Depois é a mesma coisa Ele se você não satura, tivesse ele nada. satura. Você ficar com ele ad eterno lá, é a mesma coisa que não tivesse nada. Vou tomar um cafezinho. Ô, pessoal, tá bom que se a gente vai tomar café, nós continuamos aqui, hein? Depois é o meu, hein? Pode continuar. Depois é o meu café. Não, carvão é muito importante. Primeiro, a principal função do carvão é proteger a resina. Se você jogar uma água com cloro direto na resina, Acabou a resina. acabou a resina. O cloro ele é um oxidante forte e aí ele mata o que a gente chama dos sítios ativos, que são os pontos onde é feita a troca. Então você que está com o seu filtro aí de RO aí na sua casa, então a ordem seria o quê? O primeiro estágio, polipropileno, para tirar a matéria de suspensão. Isso. Saiu dele, passa para o carvão ativado. Isso. Cloro, chloramina, metal pesado. Terceiro, resina mista. Vai tirar os cátions e os ânions e você vai ter uma aguinha legal ali. Então, E um detalhe importante
importante que o Sérgio estava comentando, que eu acho importante falar, é a altura do leito. A altura do leito que ele está falando, pessoal, é o comprimento ali do seu tubo. Também, eu vou fazer assim uma analogia rápida que vocês vão entender. Você pega 2 litros de resina, pega ela e coloca num tubo de 4 polegadas e passa uma vazão de água por ali. Qual vai ser essa qualidade de água no final, comparado a você pegar esses mesmos 2 litros de resina, colocar num tubo de 1 polegada com 2 metros de comprimento? Onde ela vai sair melhor? Eu vou arriscar nesse 2 metros, viu? Porque ela vai demorar mais para passar e vai passar na resina toda, é isso? É isso aí, é a área de contato. Ela vai... Vamos fazer da seguinte forma: cada partícula, cada molécula de água vai se encontrar com várias resinas no caminho todo até sair. Então a probabilidade de lá no final você ter sílica é muito menor. A sílica é aquela mulher chata em festa. Ela consegue entrar numa ponta, passa num salão lotado sem falar com ninguém. Então, se o salão é pequeno, ela passa mais rápido ainda. Se você põe um salãozão, uma hora ela vai encontrar um cara que segura. Entendi. Então, quanto maior o caminho a ser percorrido pela água, é melhor. Se você pudesse colocar ele numa coluna, numa mangueira e passar toda a água pela mangueira inteira, tipo uma... Mas aí eu vou falar uma coisa. Serpentina? O pessoal usa, ele já vem pronto, é o tamanhozinho padrão. Daí seria válido, tipo, não faça você mesmo? Olha, Conseguir fazer dessa forma. Quando eu comecei no aquarismo, eu comecei com a carcassinha de 10, coloquei lá os 800 ml de resina que cabe naquela carcassinha, e eu fiz as contas, eu falei, pô, isso aqui vai durar bastante. Puta, não deu 2 semanas. Aí eu fui com um amigo meu e pedi para ele fazer. Eu saio desse sistema, polipropileno, carvão e a resina, e passo em outro que eu fiz, o faça você mesmo, de 1 metro, com mais 2 litros de resina dentro. Isso é o que a gente chama de bidesmi. Você desmineralizou e passa em outro leito, desmineralizando de novo. Se puder colocar outro, coloque em outro. É área de contato. Área de contato. Pessoal, então eu acho que dessa vez aí não vai sobrar dúvida nenhuma, ou vai sobrar muito mais dúvida aqui, porque eu tô gostando do assunto. Mas são essas informações, essas peculiaridades aí, que em grupo de WhatsApp passa batido. Exatamente. E você não tem assim o material, algo de referência, pode falar assim, não, é isso mesmo, acontece, tá aí o porquê. Aqui ele tá me explicando tudo e passando para vocês. Posso deixar teu contato aqui? Quem tiver dúvida, tá em contato? Pode sim. Tá aparecendo na legenda, pessoal, entre em contato com o Rafael, ele é aquarista, é dos nossos, vai explicar, vai dar uma força para vocês aí, ele vai ajudar a resolver esse problema aí de resina catiônica, aniônica, clorocloramina, metal pesado e elementos de suspensão na água. Querido, prazer em conhecê-lo. Muitíssimo obrigado, viu? Prazer, boa sorte, tudo de bom aí. Agradeço. Canal Riff Marinha agradece. Ok, obrigado. Valeu, gente. Tchau, tchau.